Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 13, tá? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer os meus agradecimentos e louvar a Deus pela vida, primariamente, do pastor presidente da Convenção do Estado do Sergipe, como também da Igreja Matriz aqui em Aracaju, pastor Virgínio, que eu sei que está numa viagem missionária, mas os irmãos estendo a minha gratidão ao pastor Virgínio e à sua família, na pessoa do pastor Virgínio, todos os obreiros, em especial o pastor Marcos Borba, que é o vice-presidente aqui do estado, da capital, muito simpático, gente boa. Estendam também minha gratidão ao pastor Marcos Alberto, Deus abençoe, seja louvado na vida do pastor, e também do pastor Caio Ramon, que é o líder do estado, não é isso? Da juventude aqui do Sergipe, que já é meu, como diz no Rio, meu brother. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do evangelista Caio Lima, meu irmãozão, gente boa toda a vida, Deus seja louvado. E também na vida da irmã Amanda Vanessa, Deus seja louvado, prazer conhecê-la. Amados, quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Juízes 13, versículo de número 5. Está escrito: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Se você puder e quiser, diga amém. Pode se assentar, por favor, tome seu assento. Amados, eu tenho uma proposta diferente para vocês esta noite. Eu sei que pela manhã foi uma manhã de muita glória, de muito poder, mas eu conversava ainda com o Caio lá no hotel, e dizia a ele que esta mensagem será uma mensagem atípica. Então eu quero te fazer refletir sobre algumas coisas, e que você possa ter alguns comportamentos tratados pela palavra de Deus. Isso só vai dar certo se você estiver disposto a ouvir, e se você estiver, diga amém. Pois bem, amados, usar o termo impossível seria não muito cabível, mas digo improvável. Quando eu estudo o livro de Juízes, de forma quase que imediata, sou remetido a Gênesis 15. E Gênesis 15, Abraão, que ainda é Abraão, estava na porta da sua tenda queixando-se. Essa queixa que Abraão fazia era uma queixa mais vinculada à sua posteridade. Abraão, desde Gênesis 12, havia saído da sua terra debaixo de uma promessa, mas ainda não havia adquirido filhos, e esta era a sua queixa. Deus apresenta-se a Abraão neste momento em Gênesis 15 e lhe diz: por que você se queixa? Eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo. E Abraão responde a Deus dizendo: olha, eu sei que tudo que tu tens me dado é bom, porém quem herdará tudo que tu tens me dado a não ser o meu escravo? Deus disse: não, o servo não herdará as coisas que eu tenho te dado. Olha as estrelas, assim será a sua descendência. Diz o texto: Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Quando Abraão crê, e o texto descreve que isto lhe é imputado por justiça, Abraão decide sacrificar a Deus. Esse sacrifício de Abraão é um sacrifício que nós temos que, provavelmente, separá-lo daquilo que nós chamamos de seção prescritiva dos sacrifícios que se encontra do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levítico. Esse sacrifício aqui pode ser melhor pautado de duas maneiras. Ele pode ser um sacrifício
que Abraão está ofertando a Deus de forma semelhante a Caim e Abel, em um sinal de gratidão, de ação de graças ou algo do tipo, ou nós podemos usar, o que me parece muito sensato, a proposta de um grande comentarista judaico chamado Rashi, que diz que essa ação de sacrificial de Abraão, ela é muito semelhante à lei do contrato da Mesopotâmia antiga, que dizia que duas partes que fechavam o contrato esquartejariam os animais e colocariam as partes uma de frente para a outra. Em sinal de fidelidade ao contrato, as duas partes passariam no meio do sacrifício, e a parte qual não cumpriria com a proposta feita, o contrato estabelecido, seria esquartejado como aqueles animais. O que sabemos é que de fato Abraão não passa, mas o texto diz que trevas e escuridão cobriram Abraão e Abraão tomba. Nesse momento que Abraão tomba, envolto de trevas e escuridão, Deus continua lhe fazendo promessas. Só que esta promessa agora não é diretamente a Abraão, é a sua posteridade. Deus diz: sua semente será peregrina até a quarta geração. Alguns textos suscitam 400 anos. E quando a taça de alguns determinados povos se encherem, eu tirarei a tua semente da servidão, possuída com fazenda, para a terra que eu te prometi. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que quando você lê o livro de Juízes, a terra em que está sendo colonizada pelos hebreus é uma terra prometida, ou seja, não foi um projeto de Abraão, nem tampouco do seu filho Isaac, nem tampouco do seu neto Jacó. Essa terra é uma terra em que Deus está prometendo, é uma terra prometida pelo Senhor. Não é um intento humano, não é um projeto humano, não é um desejo do homem. A segunda característica a ser destacada ao ler o livro de Juízes remete-nos à missão dos 12 espias enviados por Moisés a Canaã. E eu sei que você se recorda, quando os espias são conduzidos à terra de Canaã, eles voltam e no retorno dos 12, 10 reclamam. Só que a murmuração que os 10 estão fazendo, em nenhum momento são murmurações vinculadas ou estão depreciando a terra, de forma nenhuma. A murmuração está vinculada aos habitantes de lá, mas a terra de fato é constatada, ela mana leite e mel, e 2 homens juntos carregam um cacho de uva. Na ótica humana, é uma terra próspera, fértil, boa, larga, abençoada. Talvez você diga, mas aí é a visão humana. Existe algum texto, Carlos, que podemos nos pautar numa visão divina? Existe. Deuteronômio capítulo 8. Já não são mais os espias que estão dando testemunho da qualidade da terra, é o próprio Deus que está testificando e diz: essa terra em que meto os hebreus, ou Moisés, é uma terra de outeiros, de vales, uma terra de rios, uma terra de oliveira, de videira, de figueiras, uma terra em que vocês cavarão no monte o cobre, uma terra em que vocês construirão casas e que não haverá escassez de pão, ou seja, haverá prosperidade de alimento a todos. Olha, só esses 3 versículos não é suficiente para entendermos que o pano de fundo que está rolando no livro de Juízes é um pano que promete estabilidade. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada não pode ser lida apenas de forma corrida, mas se um leitor atento e que medita no mínimo nesses 3 textos, ou mais textos vinculados à terra prometida, criará uma esperança no seu coração após as batalhas travadas no livro de Josué, que finalmente os hebreus encontrarão um possível descanso. Se Josué é a expulsão dos povos que habitam nessa terra em que Deus prometeu, não resta dúvidas que se Deus dá testemunho da qualidade da terra, se os homens atestam a qualidade dessa terra, e segundo Gênesis 12:15 é uma terra prometida, não há o que se discutir. Os hebreus adentrarão esta terra em que Deus está os colocando, encontrarão sossego, paz, descanso, prosperidade, conforto ou algo do gênero. Mas aí que nós nos surpreendemos. Nessa extensão histórica de aproximadamente mais de 100 anos, o que não vemos é prosperidade. Vemos momentos de tranquilidade, mas acompanhadas de grandes catástrofes. E aquilo que era para ser um contexto de graça acaba sendo uma grande desgraça. Aquilo que era para ser sossego acaba tornando-se tormento. Aquilo que era para ser sucesso acaba encontrando falência. Aquilo que era para ser doce encontra-se amargura. E a pergunta que nos resta é:
Por que é que um lugar cheio ou repleto de promessas, estabilidade, tranquilidade, prosperidade, lugar em que eles habitariam por direção divina e desfrutariam de bênçãos, não conseguem de fato viver isto? Por que é que aquilo que é para dar certo dá errado durante mais de 100 anos? Existe um versículo que ecoa no livro todo, e esse versículo é: e cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, o conceito de dirigir a vida é um conceito subjetivo. Aí você diz: claro, Carlos, cada um decide o que quer. É só olhar para Provérbios e perceber que a justiça retributiva da vida está atrás de cada decisão. Se eu disser sim, certo, bônus. Se eu disser sim, errado, ônus. Mas aí que você se equivoca. O princípio de conversão está estabelecido na morte das minhas diretrizes. Diz o escritor e não eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O princípio de conversão é a anulação da minha vida. Eu já não vivo, eu anulo a minha existência para que outro possa existir em mim. E a partir disso, sua vontade é a minha vontade, seus desejos são os meus desejos, sua direção é a minha direção, sua palavra é o que me guia. Mas os hebreus não. O que o livro de Juízes está promovendo é mais ou menos esta ideia: cuidado com o que, escritor? Com medo e não com temor. O que os hebreus estão fazendo aqui não é temer a Deus, é ter medo, não de Deus, mas das consequências das suas próprias diretrizes. Eles estão mais ou menos assim: se eu estou bem, eu não preciso mais de Deus para me guiar, porque sou capaz, a partir da minha razão, de guiar-me. Mas a partir do momento que eu decido mal e as consequências batem na minha porta, e eu quero te chamar a atenção para isso, as consequências sempre vêm maiores do que a satisfação dos desejos, e eu não consigo mais desatar os nós da vida. Eu clamo a Deus. Esta é a ideia: eu quero o que as suas mãos podem dar, mas não quero a sua direção. Eu quero o que você pode prover, mas não quero me relacionar contigo. Claro que eu quero Canaã, claro que eu quero uma faculdade, claro que eu quero um bom carro, claro que eu quero um bom emprego, mas o que eu não quero é me submeter a uma direção da qual eu não terei muito prazer na vida. E isto é o que ocorre em Juízes. Em Deus, tranquilidade; fora de Deus, maldições o acompanham. Nessa extensão de mais de 100 anos, que o contexto não muda, o capítulo 13 é muito especial, principalmente para a juventude do ano em que nós estamos passando. Sansão é um juiz diferente. Eu sei que você sabe disso. Os juízes aqui não são pessoas que estão legislando do aspecto jurídico, melhor dizendo, mas são pessoas com capacidade militar. São líderes que são levantados por Deus nesses momentos, quando Israel volta-se ao Senhor para promover livramento através deles. Só que Sansão tem características distintas. Todos os juízes dependem da capacitação do Espírito de Deus, mas só Sansão desfruta de uma força sobre-humana. Vou repetir isso a você: só Sansão desfruta de uma força sobre-humana. É mais ou menos o nosso Hércules, uma força a qual nenhum homem jamais teve. É o que Sansão tem sobre a sua vida, por meio da capacitação divina. Só que atrás de todos os direitos existem deveres. Quando a mãe de Sansão está grávida, cujo nome nós não sabemos, o anjo do Senhor vai até a casa desta mulher, ou até o seu encontro, e diz: olha, não tome mais vinho. Por que eu não posso mais tomar vinho? Porque esta criança que você carrega no ventre não é mais uma criança comum, não será mais um adolescente, mais um jovem. Deus tem um propósito com este moço. Só que para este propósito se cumprir, e por intermédio dele Deus livrar Israel, ou os hebreus, do cerco dos filisteus, é necessário que ele seja nazireu, separado para Deus desde os ventres. Se ele for separado,
alinhado com o propósito, o chamado dará certo. Mas se ele se desvincular do propósito, Sansão não será diferente. Há um equívoco frequentemente pensado quando lemos a história de Sansão, e já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte: que a força de Sansão está sobre os cabelos, e que se cortar o cabelo de Sansão, Sansão ficaria fraco. Isto é um erro gritante. Não é que Sansão fica fraco. Em nenhum momento, Caio, ele está dizendo: corte-me os cabelos e eu ficarei fraco. Não é isso. Dalila insistindo, ao ponto de angustiar Sansão para descobrir de onde vinha a sua força sobre-humana, e ele diz: está nos meus cabelos, corte os meus cabelos e eu serei como a qualquer outro homem. Opa, não é que Sansão fica fraco, é que Sansão fica comum. Vou repetir isto: não é que Sansão enfraquece, é que ele vira só mais um. O que Sansão está dizendo para Dalila é: o que me faz ser diferente em Sergipe não é o terno que eu uso, qualquer um pode comprar. O que me faz ser diferente em Aracaju não é a Bíblia que eu carrego, qualquer um pode carregar. O que me faz diferente é eu estar alinhado com o propósito que Deus tem na minha vida. Maravilha! Este propósito é o nazireato. Agora olha, irmãos, todos vocês que estão aqui, todos são nazireus de Deus, e a única coisa que nos faz ser diferente é cumprir este voto, não de forma literal, plástica, mas de forma alusiva. E eu te provo. Para você cumprir o voto de nazireato, ou ser um nazireu, este voto é um voto voluntário por abstenção. Eu te explico. O que está acontecendo com Sansão é um caso peculiar, particular, exclusivo. Ninguém é nazireu forçado. Ninguém é nazireu porque alguém manda ser nazireu. Você vira nazireu porque deseja se tornar um nazireu. Primeira qualidade é voluntariedade. Mas Sansão não tem esta opção. Quer ser diferente, é nazireu. Quer ser comum, não cumpre o voto. Este voto tem abstenções, 3. Primeiro, todo nazireu, para cumprir o nazireato, ele pode cumprir de 3 formas. Primeiro, no mínimo do espaço de um mês. Menos do que isso não pode. Segundo, ele pode passar de um mês caso queira. Terceiro, ele pode fazer o voto de nazireu e não parar mais e morrer como nazireu. Outra característica, primeira abstenção, não é que nazireu não pode tomar vinho, nazireu não pode comer nada derivado da fruta, da uva, e nem a própria uva. Vinho, suco de uva, coisa que vai uva, esquece, nem a própria fruta ele pode comer. Segunda abstenção do nazireu, ele não pode cortar os cabelos. Terceira abstenção do nazireu, ele não pode tocar num corpo morto, quer de humano, quer de animal. Pegue isso de forma alusiva e explique à juventude aqui de Aracaju porque é diferente de todos os moradores de Aracaju. O que é que te torna diferente? Primeiro, você não pode, como nazireu, se esbaldar na uva. Olha, irmãos, quando você se embriagar, eu não vou constranger ninguém, ok? Não farei isto com vocês. Mas eu vim do mundo, meu pastor. Vim do mundo. Filho de crente, neto de pastor, mas vim do mundo. E eu chapava o coco. Não é que eu bebia, eu morria de beber. Quando você bebe muito, a bebida ela afeta o córtex pré-frontal. Essa região do cérebro pré-frontal, que as pessoas chamam de forma mais popular de tomada de decisão, ela é maior avaliada como julgamento social. Eu te explico. O julgamento social é isso aqui, ó. Quando você passa em frente a uma balada, hoje mesmo, se você passar no término do culto, você vai ver o culto da Cinderela acontecendo. Mulheres não pagam até meia-noite e elas chegam na carruagem 4 horas da manhã, sai no carro de abóbora, meu querido obreiro. Porque quando você bebe demais, a bebida começa a inibir o seu julgamento social.
Ninguém está tirando a roupa, mas o bêbado vai tirando. Ninguém está subindo no balcão, mas o bêbado vai subindo. Todo mundo vai ao banheiro, o bêbado faz nas calças. Por que ele faz isso? Porque ele perde o senso de ambiente, não avalia onde está e deixa o instinto falar mais alto. O que Deus está dizendo para Sansão, a primeira coisa é: quer ser diferente dos jovens de Aracaju, não tome decisões embriagadas, seja sóbrio no sim e no seu não, porque se você decidir mal, haverá péssimas consequências. Mas se a minha palavra for lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, você viverá bem. Segunda característica do nazireu: você não pode raspar os cabelos. Cabelo fala de estética. Agora não leve ao pé da letra estética só de rosto, algo do tipo de anatomia. É a beleza da vida. Então esse desleixo de deixar o cabelo crescer de forma desmedida, sem cortar ponta, sem aparar nada, deixar crescer. Quando o nazireu anda nas ruas de Aracaju, o que ele está dizendo para os moradores de Aracaju? Não é que eu não queira desfrutar das belezas da vida, mas como eu estou sobre um propósito divino, eu opto em negar as coisas de baixo pelo prazer de amar mais as coisas de cima. Terceira característica: não toque num corpo morto. Isto faz menção da lei sacerdotal. Eu acho que você não quer mais ouvir, eu vou parar de pregar. Quantos querem ouvir ainda? Diga glória a Deus se você quer ouvir. Não toque num corpo morto. Por que o sacerdote não pode tocar num corpo morto? Porque diz a Bíblia que quando o sacerdote toca num corpo morto, ele fica impuro. Só que a palavra impuro, Caio Lima, no hebraico é tamê. Tamê, além de impuro, ela dá uma noção de bloqueio. Então quando eu estou colocando água num copo, pastor Caio Ramon, e abro a torneira de casa, e a torneira está jorrando água, quando eu encho o copo e fecho a torneira, não é que eu acabo com a água, eu estou impedindo o seu fluxo. O cano está cheio de água, mas alguma coisa está obstruindo o seu fluir. Pregue as 3 abstenções e formará uma grande lição para que você seja diferente. Qual é a lição? Deus olha para Sansão e diz: você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser diferente dos jovens de Aracaju. Mas para você ser diferente, não corte os cabelos. Ou seja, enquanto você amar mais a mim do que as coisas dessa terra, e deixar eu decidir por você, e você não tomar decisões embriagadas, você será uma torneira aberta, pronto para fluir as maiores promessas e bênçãos de Deus sobre Sergipe. É isto que Sansão deveria fazer, mas Sansão faz o contrário. E como é que Sansão vai vivendo? O problema de Sansão não é Dalila. Você é muito inocente se você acredita nisto. O problema de Sansão é que ele já chega caído em Dalila. Eu vou te provar. Sansão em Dalila é o último tiro. Sansão já vai vivendo caído. Se não, vejamos. Capítulo 14. Presta atenção. Sansão rasga um filhote de leão no meio. Ao rasgar o filhote de leão no meio e retornar para sua casa, nas feridas do leão ele encontra mel. Ele está longe dos pais. A sensação que o texto transmite é que Sansão tem medo. Ele quer comer o mel, mas tem alguma coisa lhe causando medo. Mas os pais não estão perto. Ele não é que toca no leão. Ele toca no leão, pega o mel, come o mel e leva para os pais. Eu chamo a sua atenção agora. O primeiro pecado sempre é o que dá mais medo. O primeiro pecado é sempre o que dá mais medo, porque Sansão cresce com este princípio em casa, mais ou menos como você cresceu. Você senta na mesa para jantar com seus pais, sua mãe esfrega a barriga e diz: Deus, quando você estava no meu ventre, dizia a mim: teu filho nasceu para um propósito, e antes de você nascer eu já orava para que você fosse diferente. Mas para ser diferente tem que cumprir princípio. E Sansão cresce igual você,
Não saia do princípio para cumprir o propósito. Não saia do princípio para cumprir o propósito. Não saia do princípio para cumprir o propósito. Alguém já está captando? Os que não estão, a culpa é minha, mas eu serei mais claro. Sansão cresce com esse princípio. O dia que eu quebrar o propósito, eu perco a força, não serei mais diferente. E aí está o medo. Quando ele pega no corpo do leão e come o mel, provavelmente o que passa na cabeça de Sansão é: será que agora eu fico fraco? Será que agora a força vai embora? Mas para nossa surpresa, Deus é longânimo e deixa a força em Sansão. Eu vou ser claro, eu vou falar a verdade. Estou num congresso jovem. Fala a verdade ou não falo? O que é que passa em Sansão? Meus pastores me ensinaram, minha mãe e meu pai me ensinou que namoro de crente tem limite e tem regra. Será que se eu fazer assim na minha namorada, será que se eu tocar o corpo do meu namorado, eu vou ficar fraco? Eu vou cantar diferente? Eu vou pregar diferente? Será que quando eu pisar na igreja vão notar que eu fiz alguma coisa errada? Será que se eu mandar um nude, alguém vai perceber alguma coisa? Será que quando terminar o culto eu sair e falar que vou para um canto e vou com outro, com os meus amigos, fazer o que não devo, será que quando eu cantar a unção vai embora? Mas Sansão vem, toma ceia, canta, prega, grita, o povo chora, ergue a mão, e Sansão disse: opa, é conversa dos meus pais, eu ainda continuo forte, ando matando o filisteu. Ora, se o primeiro eu senti medo, o sem grudo já não tenho mais medo do princípio. Ainda no capítulo 14, Sansão já quebrou o primeiro, toca num corpo morto. Segundo princípio, diz a Bíblia que Sansão oferece um banquete. Só que a palavra banquete no hebraico nesse texto, Caio Lima, é mistê. Mistê em hebraico é rodada de bebida. Ele não pode beber porque é nazireu, mas oferece uma rodada. Antes pecava escondido, e agora? Estou cantando do mesmo jeito, estou pregando do mesmo jeito, estou intercedendo do mesmo jeito, estou postando foto do mesmo jeito, não me aconteceu nada, então agora está suave. Eu vou oferecer um banquete com rodada de bebida para todo mundo curtir, festinha lá em casa, grupo no WhatsApp, bagunça no ano todo. E Deus deixando a corda da graça esticar. Cuidado, vai ter uma hora que a graça vai esticar e vai acabar te enforcando, Sansão. Mas Sansão disse: continuo forte, não há mais problema nenhum. Só que Sansão já está tão fora do propósito que ele passa a acreditar que o que faz diferente está no cabelo dele. Por que Sansão passa a acreditar que a força está nele? Por favor, abra a sua Bíblia comigo lá no capítulo 14 de Juízes. Por favor, não se canse. Quantos ainda querem ouvir, diga amém, por favor. Não se canse, não se canse. Olha o que está escrito, versículo de número 6. Versículo de número 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. Quem é que se apossou de Sansão, irmãos? Quem se apossou de Sansão? Capítulo 14, versículo 19, por favor. Então o Espírito do Senhor tão possentemente se apossou dele. Quem é que se apossou de Sansão de novo, irmãos? Quem se apossou de Sansão, irmãos? Capítulo de número 15. Atente, por favor. Capítulo de número 15. Neste capítulo de número 15, no versículo aqui, no versículo de número 14, é isto? Olha, está escrito: e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possentemente se apossou dele. Quem se apossou dele, irmãos? Capítulo 16.
Versículo de número 3. Presta atenção nisso. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. E juntamente com as trancas a tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima. Quem é que tomou o portão nas mãos? Quem, irmãos? Cadê o Espírito do Senhor? Vamos lá. Capítulo 16, versículo 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas e vimes, como se quebra um fio de estopa. Quem é que quebrou, irmãos? Cadê o Espírito de Deus? Aonde está o Espírito? Aonde está o Espírito? Não estou vendo mais o Espírito. Para nós encerrarmos e nós mergulharmos, para eu não te cansar, eu disse que tomaria um caminho diferente. Agora olha isto aqui. Ainda no capítulo 16. Versículo de número 19. Diz 20, versículo 20, olha o que está escrito. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda outra vez, como dantes eu me livrei. Ué, é ele que se livra? Porque ele não sabia. Vou repetir isto, hein? Porque ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Mas ainda arranca portão, hein? Cuidado. Aqui em Aracaju não tem, mas na igreja que eu congrego, que sou pastor auxiliar no Rio de Janeiro, ainda bem que vocês não congregam lá, porque a juventude da minha igreja arranca portão sem Espírito de Deus. Não estou sendo claro, hein? Eu tenho 33 anos de idade, não tenho idade para ser saudosista, mas preciso ser sensato. Me perdoe os mais velhos, mas eu não prefiro a Assembleia de Deus antiga não. Era tudo em valsa, cantava-se reto, nem bateria podia, porque uma loucura que batia, que dizia balança o corpo, mas não balança a alma, uma loucura, uma religiosidade extremada e beirava quase a heresia. Ok? Sou muito sensato, muito sensato. Hoje ser crente está uma uva, mas mesmo cantando-se reto, as letras dos hinos tinham letra. Opa. Não era um refrão, sempre em menor. Quer me enganar? Minha família tem músico, música tem sentimento, irmão. Então, já que eu vivo uma vida sem princípio, Caio, e acho que a força está no meu cabelo, não é mais o Espírito que faz, é a minha técnica, é a minha teologia. Eu mando o tecladista fazer um fundo bem triste, porque eu quero o princípio, você também. Eu prego com a boca suja, você glorifica com a imunda, mas a música faz a gente chorar, e a gente vai arrancando o portão sem Espírito de Deus. E a gente vai brincando disso. A gente vem de terno e gravata para a igreja, mas no Instagram a gente bota foto de biquíni de costas. E vai levando a vida sem princípio, mas arrancando o portão e não percebendo que o Espírito de Deus já foi embora. E quando o Espírito de Deus vai embora, Sansão, que saía do laço, já não sai mais. E o que acontece com os jovens do Rio é isso: escapa de um laço, escapa de outro, cai na lama, quebra princípio, acha que está enganando o pai, o pastor e a Deus,
mas vai ter uma hora que um laço vai te amarrar e você não vai mais sair dele, porque quem estava te dando livramento era o Espírito de Deus que te guiava desde o capítulo 14. 3 coisas acontecem com Sansão. Primeira, arrancam-lhe os olhos. Será que você quer ouvir ainda? Diga glória a Deus. Arrancam-lhe os olhos, porque o que te faz diferente, o que me faz diferente de toda essa juventude de Aracaju, está na visão de vida. Qual é a visão de vida dessa juventude sem Deus? #sextou, #sabador. E o que eu acho mais engraçado é um crente dizendo #sextou, para onde que você vai? #sextou, cantina, no máximo Netflix, e olhe lá. A vida para eles é sexta, sábado e domingo, não o dia inteiro, só de madrugada, porque na segunda-feira a vida já não é mais contente. A visão de vida deles é beber até cair. A visão de vida deles é tratar a virgindade como algo banal, engravidade, que nem sabe quem é o pai. A perspectiva deles é chegar a Réveillon em Carnaval para poder sorrir, à base de maconha, cocaína e orgia. Mas nós não, o Espírito do Senhor. Eu vou fazer uma pausa porque está sendo filmado. Eu vou fazer uma pausa que está sendo filmado. Eu conversava com o Caio e dizia assim para Caio: a mensagem que Deus me deu para pregar a mocidade de Sergipe é de uma aplicação só. Eu estou exatamente há 30 minutos sem dar uma aplicação e sem dar o grito. E eu disse para Caio: Caio, quem faz é Deus, pregador não é nada. Pregador é como um trapo de imundície, pregador é uma gota d'água num balde vazio. Mas é a palavra de Deus que não volta vazia. Diga glória a Deus pela mocidade de Aracaju. Não precisa forçar nada. Vamos lá. É a visão de vida que te faz diferente. Deixa eu lhe dizer algo aqui para a gente mergulhar de cabeça e eu encerrar, não estourar o horário que foi me dado. Fique tranquilo, irmão, é juventude. Bota na minha conta. Os pastores podem até me disciplinar, mas a gente não pode tratar jovem como criança. Não posso. Olhe para mim aqui. Hoje você é o otário que está guardando a virgindade e não passa a mão na namorada. Hoje você é a trouxa que bate foto de saia, de vestido, com a Bíblia debaixo do braço e posta só coisa bíblica de louvor a Deus, honrando a tua família. Vamos ver quem vai ser trouxa. Quando a trombeta tocar, a gente vai ver. Quem é que tem visão de vida de verdade e quem não tinha? E não vai precisar nem a trombeta tocar. Você vai estar no mercado puxando o teu carrinho e você vai te dar de frente com essa aí que acha que tem visão de vida. E quando você estiver puxando o carrinho, ela vai dizer: tu não é aquela crente lá da mocidade de Aracaju? Você vai dizer: sou eu. E ela vai estar com os 3 filhos dela, um no colo, um no braço e o outro soltando o catarro numa prateleira pegando biscoito. E você vai dizer: são seus filhos? E ela vai dizer: são meus filhos. E você vai dizer como bom cristão: casou com quem? Ela diz: casei com ninguém. E você vai perguntar: mas quem é o pai? E ela vai dizer: de qual filho que você está perguntando? Mas você que tem visão de vida vai ser diferente. Assembleano não tem filho, assembleano tem departamento infantil. Você vai estar com seus 30, com seus 20 filhos puxando o carrinho, ela vai perguntar: são teus filhos? Você vai dizer: é o departamento infantil do campo de Sergipe. E ela vai dizer: ué, mas você casou com quem? Ela diz: com aquele homem de Deus que me respeita como mulher santa. Você não está, não, isso aqui não é congresso de jovem, nem aqui nem na China. Só os jovens que sabem que Deus tem visão de vida de verdade. Dá um pulo dessa cadeira, uma gazela de glória, se você recebe isso. Bora. Primeira diferença, glória, é a visão de vida. Segundo propósito, pegaram Sansão. Que maravilha, irmão. Ainda bem que eu vi, hein? Iagô queria me frustrar. Ainda bem que eu vi. Ó, Sansão vai empurrar moinho. Olha para mim.
O camarada que era para ser o diferente, Caio, agora vive assim, ó. Vive assim, meu pastor. Que é isso, Carlos? É assim. Quem brinca com o propósito de Deus, depois que perde a visão, só vai andar em círculo. A vida não termina com 18. Não começou nem com 33. Deixa quem quiser curtir, curtir. Na sua vida Deus tem um propósito e não um momento. Vamos ver quando você chegar na minha idade, na idade do Caio que já está cansado. Vamos ver. Quando você visitar ele, é o mesmo bar, mesma conversa, mesma visão de vida, mesma perspectiva. Não saiu do lugar, não chegou em lugar nenhum, porque quis viver só de verão e primavera. Mas diz a Bíblia: bem-aventurado o homem que não anda. Já era para você ter dado agora, não anda. Mas vamos lá. Segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio tem nojo do céu. O ímpio não gosta de santidade. O ímpio levanta essa saia, aumenta o decote. Quem é o ímpio? Vão passar o rodo, pegar geral. Esse negócio de ser o inferno é coisa de velho. Esse negócio de Bíblia é coisa de maluco. Aí você diz para o ímpio: eu sou luz, não posso ser posto embaixo. Eu sou feito para ser colocado em cima. Eu te falo oi, eu converso contigo, eu aperto a tua mão, mas na hora de viver a vida, eu não vivo mais segundo a minha vontade, pois o meu prazer está na lei do Senhor. Vai dar glória, você está segurando. E na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Sua esposa é advogada, não é? A irmã Jennifer, não é? Cadê a irmã Jennifer? Irmã Jennifer, a senhora é advogada. Princípio do direito, uma nova jurídica, ela não tira a liberdade, mas ela coloca limite para que possa preservar a existência do ser humano, não é isso? Então o princípio de uma nova jurídica é preservar vida, porque vida sem limite, além de andar em ciclo, é destrutiva. Quem é que gosta de comer? Levante a mão. A pergunta é se para pentecostal é brincadeira. É ou não é? Comer demais faz bem? Faz bem? Mata. Porque prazer sem limite, até o que é bom vira ruína. Mas na tua vida não. Cada não que Deus te dá, cada freio que Ele puxa, Ele está dizendo para você: você dará o fruto na estação. Porque fruto não é a beleza da árvore. A beleza da árvore são as folhas. O milagre do salmo não é dar fruto, porque fruto tem estação. Fica tranquilo. Tem estação para beijar na boca, tem estação para ter filhos, tem estação para ter família, tem estação para ter jornada, tem estação para ministério, tem estação para pregar, tem estação para reger, tem estação para cantar. O milagre do salmo é que quem vive andando na palavra, as folhas não caem. Vem verão, vem primavera, passa outono e inverno, mas a beleza do Espírito de Deus na tua... Era para você estar recebendo. Levante a sua mão que eu vou profetizar mais uma vez. Não baixa a mão, não baixa a mão, sustenta a tua mão. Eu vim profetizar sobre esta palavra, sem medo de errar. Enquanto a estação do prazer não chega, não troque um projeto de Deus por um momento de prazer. Deus tem um projeto e não um momento. Deus tem um projeto e não um momento. Quem é que recebe esta palavra? 1 minuto de glória, se você aguenta adorar. Eu espero você adorar. Feche os olhos e abre a boca. Feche os olhos e abre a boca. Cada glória que você está dando, você está dizendo: obrigado, Deus, por puxar a corda da graça.
prega, mas Deus freia você só no pensamento. É porque Ele tem um propósito na tua vida e não um momento de prazer. É um propósito. Eu concluo. Foi intencional. Eu gastei todo este tempo para chegar aqui. De herói, a palavra é forte, que eu vou usar aqui, mas não se escandalize, a palhaço. Tudo para dar certo, mas virou chacota, piada. Porque quem brinca com um propósito tinha tudo para dar certo, mas vai acabar virando piada lá fora. Sansão acaba aí, Carlos? Não. Deixa eu lhe dizer algo seríssimo. Eu tive um debate na internet acerca de pecado e disciplina à luz da Bíblia, não à luz de estatuto. Bíblia. Estatuto fora de Bíblia para mim não presta. Pecado só pode ser público quando ele já é público. Por isso que Paulo repreende Pedro na face e recomenda que em Corinto o garoto seja disciplinado de forma dura, que está deitando com a madrasta, para que a igreja não se corrompa, porque já é público. Porque Jesus disse: quando vê o seu irmão pecando, não vá para o Instagram, vá nele. Repreende-o para ganhar, não é para perder. Eu não morri por ninguém, irmão. Eu não carreguei cruz nas costas. Aí Jesus diz: insiste uma vez. Segunda, se ele não quiser, aí leva para a igreja e diz assim: ó, tentamos, mas fulano não quer saber de nada, e aí está excluído. Aí foi Jesus, aí não sou eu, aí você reclama com Jesus. Uma coisa é cair, outra coisa é morrer, irmão. Eu vou repetir isso, hein? Vou repetir isso. Uma coisa é cair e ficar caído, outra coisa é cair e gritar crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, porque o texto diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Sansão disse: eu não nasci para ser palhaço. Deus não me fez para ter uma vida assim. Deus não me trouxe a vida para viver uma vida destruída, sem visão, andando em círculo. Ele diz para um servo: me leva nas pilastras de Dagon. No palco da desgraça ele coloca a mão na coluna. No palco da humilhação ele coloca a mão na roda e faz uma oração belíssima: Senhor, só mais uma vez me devolve o espírito de antes. E eu concluo: e os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Carlos, se a força não está no cabelo, por que o cabelo voltou a crescer? Porque a característica mais clara de um nazireu está no cabelo. Quando o cabelo de Sansão voltar a crescer, Deus está dizendo para Sansão: está vendo? Não precisava passar por tudo isso. É só voltar para a minha vontade, que
eu ainda te uso para derrubar Dagon em Aracaju. Opa! Palma da mão estendida para receber. Para receber, é você quem decide. É você quem decide. Não serão seus pais, não serão os pastores. É você quem decide. Como é que você quer levar a vida? Terminar a vida como um palhaço, ou voltar para o propósito divino e livrar Aracaju de todo o laço do adversário, porque a porta do inferno não resiste o solavanco da igreja. Sansão entra para a galeria dos heróis da fé em Hebreus, e eu profetizo: se você escorregou, esta é a noite que fez o Senhor para você clamar o sangue de Cristo, que não parou de jorrar, ainda está jorrando. Ele vai lavar a tua vida, seus cabelos voltarão a crescer, e o Espírito de Deus voltará a te usar como antes. Quem recebe isto, abra a boca para glorificar. Se você